A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da palavra de Deus no Salmo 119. Ontem nós iniciamos com a leitura de todo este salmo, 176 versículos, e por mais de 20 minutos fizemos aí a leitura sem nenhum tipo de comentário, porque não tinha condições de nós falarmos no áudio de ontem, comentar sobre esse salmo, porque já estava dentro do nosso tempo proposto aqui nesse projeto da leitura bíblica diária. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Gideon Júnior, pelo convite, e durante toda essa semana estaremos conversando sobre o maior salmo da palavra de Deus. Embora seja um salmo muito longo, 176 versículos, ele é muito fácil ser memorizado. Ele foi dividido em 22 sessões, sendo que cada sessão tem 8 versículos. E aí, essa foi a ideia do autor do salmo. Ninguém sabe quem escreveu este salmo. Embora o texto não mencione explicitamente o autor, a tradição judaica e muitos estudiosos cristãos atribuem o Salmo 119 ao rei Davi, mas não é algo que possamos cravar, porque outros sugerem nomes como Esdras, Daniel ou até um salmista anônimo pós-exílico. Por que que alguns dizem que foi Davi? A maioria dos intérpretes antigos, como Agostinho, Calvino, e um grande expositor da palavra de Deus, o Mateu Henry, eu não sei se essa é a pronúncia, mas inclusive eu tenho um comentário bíblico dele aqui. Acreditava que Davi foi o autor. Por que que eles falam isso? Porque o salmo reflete um coração profundamente apaixonado pela lei de Deus, assim como o de Davi, explícito lá no Salmo 19 e 40. E ele fala repetidas vezes sobre perseguições e provações, experiências marcantes na vida de Davi. Usa uma linguagem íntima, pessoal e devocional, típica dos salmos davídicos. Se for Davi, o Salmo 119, escrito por ele, pode ter sido escrito quando ele era ainda jovem, quando se deleitava na palavra, mesmo em meio à adversidade, talvez ali no período em que era perseguido por Saul. Mas, como eu disse, não podemos cravar que foi Davi, porque outros estudiosos sugerem que o autor foi Esdras, o sacerdote e escriba que liderou a restauração espiritual de Israel após o exílio babilônico. E as razões são interessantes. O salmo é profundamente centrado na Torá, na lei de Deus, algo que era a paixão e missão de Esdras. Basta ler Esdras, capítulo 7, versículo 10. A ênfase na pureza, obediência e ensino da palavra combina com o contexto de reconstrução espiritual de Israel. O uso de um acróstico, e daqui um pouco eu vou te explicar o que é isso, o uso de um acróstico meticuloso mostra a mente de alguém disciplinado no estudo e ensino das escrituras como Esdras. E aí, se Esdras o escreveu, então o Salmo 119 seria um hino de renovação espiritual, exaltando a centralidade da palavra na nova geração de israelitas. Mas alguns também consideram que foi Daniel, ou um outro servo fiel no exílio como autor, porque o salmo mostra alguém vivendo em meio à hostilidade. Príncipes falam contra mim, versículo 23, por exemplo. Alguém que mantém firme a fé mesmo cercado por ímpios. Um homem de oração constante, que ora de madrugada e à meia-noite, traços muito parecidos com Daniel. Se essa visão estiver correta, o salmo expressa a fidelidade à palavra em tempos de perseguição e exílio. Então nós não sabemos, irmãos, quem escreveu esse lindo salmo, o maior salmo da palavra de Deus.
Embora não saibamos com certeza o autor humano, o Espírito Santo é o verdadeiro inspirador e o propósito do Salmo 119, que é muito claro: exaltar a palavra de Deus como fundamento da vida, da santidade e da perseverança do crente. Cada versículo, como nós lemos ontem, é uma declaração de amor à lei do Senhor, não como um fardo, mas como um caminho de liberdade e uma fonte de alegria. O salmista não busca conhecimento apenas intelectual, mas uma relação viva com Deus através da sua palavra. Então, como eu disse, o autor do Salmo 119, ele simplesmente dividiu esse salmo em 22 sessões. Então nós estamos diante de um salmo acróstico. É aquele em que cada versículo ou grupo de versículos começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, seguindo a ordem das 22 letras. Então nós temos aí a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, e aí o que acontece? Temos aqui 8 versículos dentro desta seção. Aí nós vamos seguindo. Bet, tem mais 8. Gimel, Dalet, Re, Val, Zain, Et. Nós temos Tet, Iod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain, P, Tissadê, Kof, Resh, Shin e tal. Então, olha só. Cada sessão com 8 versículos. E esse formato era muito usado na poesia hebraica como recurso literário e espiritual. Então, se você fizer aí a matemática, 22 vezes 8 dá 176. E o objetivo não era apenas estético, mas também didático e meditativo. Ajudava o povo a memorizar a palavra e a reconhecer que Deus é um Deus de ordem e perfeição. Do Aleph ao Tal, ou como diríamos hoje, do A ao Z. Então, cada letra simbolizava uma parte do caráter de Deus, da sabedoria divina ou da experiência humana com o Senhor. É interessante dizer que nós já falamos de alguns salmos acrósticos. Nós já falamos, por exemplo, o Salmo 9 e 10. Ele forma um acróstico juntos. O Salmo 25 também é um salmo acróstico. O Salmo 34, o 37, o 111, o 112. O Salmo 145, falta uma letra lá, mas segue o mesmo padrão. E cada um deles expressa temas profundos, confiança, justiça, sabedoria, louvor, sempre com o intuito de gravar a verdade divina na mente e no coração. Então, o acróstico no Salmo 119, ele representa a plenitude da palavra de Deus. Assim como o alfabeto é a base de toda a linguagem, a palavra é a base de toda a vida espiritual. Nada falta, pois Deus fala conosco do início ao fim. Você pode observar, o alfabeto ele é a base de toda a linguagem. Nós temos aí as vogais, temos aí as consoantes, e a partir disso nós podemos formar as palavras. Então, a palavra é a base de toda a vida espiritual. O salmista, então, usa o acróstico como quem diz: Senhor, tua palavra preenche todas as letras da minha existência. Não há área da minha vida onde tua verdade não possa ser escrita. Então, isso nos ensina que viver segundo a palavra é viver de forma completa, pois ela nos orienta em cada detalhe da caminhada cristã. Então, esse era o formato desse salmo tão lindo e tão maravilhoso. Então, o formato acróstico também nos desafia espiritualmente. Assim como o salmista louvava a Deus em cada letra, nós somos chamados a adorá-lo em cada área da vida, nas alegrias,
nas lutas, nos começos e nos fins. Então nós podemos dizer: Senhor, quero te honrar no meu Aleph, quando tudo começa, e também no meu Tal, quando tudo parece terminar. E cada estação da nossa história pode se tornar uma letra escrita pela mão de Deus. E se você prestou atenção aqui no Salmo 119, ele tem várias palavras, digamos assim, ele fala assim da palavra de Deus, mas ele fala de estatutos, ele fala de preceitos, ele fala de juízos, ele fala de decretos, mandamentos, promessa. E eu estou com a minha Bíblia de estudo, na minha Bíblia de estudo vida. E na minha Bíblia de estudo vida, eu gostaria de ler para os irmãos, diz assim: como diferem entre si esses termos referentes à palavra de Deus? Essas palavras diferem levemente entre si quanto ao significado e são muitas vezes traduzidas de modo intercambiável. Então ele fala de lei, e quando ele fala de lei, é no sentido de ensino ou instrução. É usada com maior frequência. Pode significar uma ordem específica da parte de Deus, uma parte do Antigo Testamento chamada lei ou a Bíblia como um todo. Nesse Salmo 119, vamos também ter estatutos ou prescrições. São um registro da vontade declarada de Deus e oferecem orientação e instrução. Às vezes refere-se aos 10 mandamentos. Também aqui, nós vamos usar a expressão como preceitos, que são regulamentos de uma aliança estabelecida pelo Senhor. Vamos ver também que tem decretos, são sinônimo de lei, mas a tônica recai nas ordenanças civis e rituais. Estas leis distinguiam os hebreus de outros povos. Você também vai ver nesse salmo mandamentos. Refere-se a ordens da parte de Deus, com ênfase especial na sua autoridade. Palavra é um termo mais genérico que resume todos os demais. Refere-se a toda a verdade de Deus, como quer que seja apresentada. E aí nós temos promessa, que é derivada no hebraico do verbo dizer: o que Deus falou será cumprido. Então nós vamos ver aqui que existem todas essas palavras, esses sinônimos aqui da palavra de Deus. Então, meus amados, a intenção do autor do Salmo era exatamente o seguinte: é para que cada um pudesse memorizar a palavra de Deus. Então ele ia memorizar da seguinte forma: Aleph, e ele teria aqui os 8 primeiros versículos. E ele lia esses 8 primeiros versículos e memorizava a palavra de Deus. Essa foi a intenção. A intenção era exatamente essa, para que eles pudessem memorizar a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes que penetra o espírito, almas, juntas e medulas, e está apta para discernir o pensamento e propósito do coração. Então ela transforma, ela fortalece, ela guia o povo de Deus. E esse deveria ser todo o nosso empenho, que nós pudéssemos viver uma vida pensando em memorizar a palavra de Deus. Que os nossos filhos possam memorizar a palavra de Deus. Que cada membro da igreja possa memorizar a palavra de Deus. E aqui, uma coisa que eu sempre falo, e nós podemos estar repetindo isso porque é uma verdade, a nossa igreja trabalha em prol disso. Nós temos trabalhos voltados na nossa igreja para que possamos memorizar a palavra de Deus. Então nós temos aí a leitura bíblica diária, nós temos aí todos os dias, nós temos o estudo da palavra de Deus, estamos estudando o livro de Salmos desde o início do ano,
E nós estamos sempre com esse objetivo, para que possamos aprender a palavra de Deus. Todos os dias colocamos um banner para que possamos ler a palavra de Deus. Então, isso, irmãos, nós temos que glorificar a Deus pela nossa igreja, para que nós possamos sempre estar envolvidos nos trabalhos da igreja, para que possamos memorizar a palavra, porque aí quando vier uma heresia, nós vamos simplesmente repreender no nome de Jesus. Nós vamos poder discernir as vozes estranhas e simplesmente rejeitá-las, porque nós estamos sempre com a palavra de Deus cravada em nossos corações. Então, olha que coisa mais linda. O salmista pega o alfabeto da época, a língua da época, o alfabeto hebraico, divide em 22 seções, e aí cada seção é uma porção da palavra de Deus. E cada porção tem um tema, cada porção tem um objetivo, cada porção tem um alvo. E aí, a partir de amanhã, nos áudios posteriores, nós vamos dividir aqui as sessões e vamos falar com os amados irmãos baseado em cada sessão dessa. São 22, então vai ter áudios com 2, 3 sessões, 4 sessões, e vamos caminhando, já que o pastor Gedeon Júnior nos deixa livre para que possamos falar da palavra de Deus, então não vou correr. Então, com muita calma, nós vamos falar sobre isso. Eu já tive a oportunidade de ministrar esse salmo em várias ocasiões na igreja e eu vou usar a mesma ideia, eu vou usar o mesmo raciocínio, eu vou usar a mesma linha de pensamento. Então amanhã a gente continua falando sobre esse salmo e Deus irá falar conosco de uma forma toda especial. Então, meus amados, terminamos por aqui. Se o Senhor permitir, retornaremos amanhã e vamos continuar falando desse salmo tão maravilhoso, partindo aqui do versículo 1. Que Deus possa te abençoar, te dê um ótimo dia e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.